Olá, meus queridos, estamos de volta agora para conversar sobre os tipos de inovação e mais no finalzinho sobre efeitos da inovação, características específicas ali da inovação, últimas disposições. Gente, há três espécies de inovação, como nós vamos ver, tá? A inovação objetiva, a inovação subjetiva e a inovação mista. Vamos conversar primeiro sobre a que está aí no slide de vocês, a inovação objetiva ou real. A inovação objetiva ou real, gente, nos modos do artigo 360, inciso 1º, ela ocorre quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior, tá? Ocorre, por exemplo, quando o devedor, não tendo condições ali de pagar a dívida em dinheiro, ele propõe ao credor aceitar a substituição da obrigação por uma obrigação de fazer, tá? Porém, lembrem-se do que eu disse a vocês, para se configurar efetivamente uma inovação, há que existir o animus novandi, senão estaria caracterizado uma mera dação em pagamento, tá? Lembrem-se, gente, que aqui no exemplo que eu dei para vocês, a obrigação anterior do pagamento em dinheiro, ela é extinta, tá? Aquela obrigação é extinta, o devedor é liberado daquela obrigação, e em substituição nasce uma obrigação nova, cujo objeto da prestação agora é uma obrigação de fazer, é uma prestação de serviços, tá? Então, gente, a novação, ela propõe uma mudança do objeto da prestação em outro, mas aqui, além de eu extinguir a obrigação anterior, criando uma nova, esse objeto ele não é imediatamente transferido ali como ocorre na inovação. Até para vocês terem uma ideia de como a inovação é diferente da dação em pagamento, aqui na inovação é plenamente possível, tá? Que a segunda obrigação consista também no pagamento em dinheiro. Então, eu posso ter uma obrigação primitiva que consistia no pagamento em dinheiro e ela é extinta substituindo por uma nova que também consiste no pagamento em dinheiro. O que eu tenho que ter para configurar a inovação aqui, lembrem-se no animus novandi, é também a alteração substancial dessa nova obrigação em relação à primeira, tá? É muito comum, gente, a gente ter uma inovação objetiva quando o devedor, tá? Ele vai ao banco, paga parcialmente uma dívida e ao pagar parcialmente a dívida, ele extingue essa dívida, mas automaticamente ele cria uma nova, tá? Então, o pagamento parcial extingue a dívida primitiva, mas cria um novo débito, tá? E esse novo débito, gente, tem uma renovação do saldo, tem um prazo diferente, é emitida uma outra nota promissória, se for o caso, eu tenho juros diferentes para esse novo período, eu tenho despesas bancárias, eu tenho correção monetária, tá? E, além de tudo isso, dessas alterações substanciais, eu tenho a quitação daquele débito primitivo, daquele título primitivo, tá? Quando nós falamos, gente, da inovação objetiva, a inovação objetiva, ela pode decorrer da mudança no objeto principal da obrigação, tá? Carlos Roberto Gonçalves, ele dá o exemplo da conversão da dívida em dinheiro, em renda vitalícia ou então em prestação de serviços, como eu acabei de falar para vocês. Essa inovação objetiva pode decorrer também da mudança da sua natureza, quando uma obrigação de dar é substituída por uma outra de fazer, ou vice-versa, tá? E também pode ocorrer a inovação objetiva com a mudança na causa jurídica, tá? O exemplo é quando alguém deve a título de adquirente e passa a dever, por exemplo, a título de mutuário, ou passa de mutuário a depositário do numerário emprestado. Então, aí eu tive uma alteração na causa jurídica dessa obrigação, ok? Gente, além da minha inovação objetiva, eu tenho a minha inovação subjetiva ou pessoal, tá? A inovação, ela vai ser subjetiva ou pessoal quando eu tenho a substituição dos sujeitos da relação jurídica, tá? Essa substituição pode ser do devedor,
nos moldes do 360, inciso 2, que determina que a novação subjetiva passiva ocorre quando o novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor, ou então pela substituição do credor, nos moldes do 360, inciso 3º. E aí, nesse caso, a minha novação subjetiva ativa será quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este, tá? Ao longo dessa nossa aula, quando eu apresentar a novação subjetiva, nós vamos entender por que ela não se confunde, tá? Com uma assunção de dívida e com uma cessão de crédito. Bora conversar primeiro sobre a novação subjetiva por substituição do devedor, que é a minha novação subjetiva passiva. A minha novação subjetiva passiva, gente, o Código Civil determina que ela pode ser por expromissão ou por delegação, tá? A minha novação subjetiva passiva por expromissão, nome grande, né? Que está disciplinado lá no 362, é aquela novação que vai ocorrer independente do consentimento do devedor, tá? Então, a minha novação subjetiva passiva por expromissão é aquela que vai ocorrer independentemente do consentimento do meu devedor, está disciplinada lá no 362 do Código Civil. Já, gente, a minha novação subjetiva passiva por delegação é exatamente o contrário, tá? É aquela, gente, que acontece por ordem ou com o consentimento do devedor, tá? Nesse caso, gente, aquela, vou colocar aqui subjetiva passiva, estava no slide errado, aquela que acontece por ordem ou com o consentimento do devedor, eu tenho um novo contrato e nesse novo contrato todos os interessados participam dando o seu consentimento. Então, o credor, o devedor originário e um novo devedor que vai substituir, tá? Gente, essa novação subjetiva por delegação, ela não é mencionada no Código Civil, tá? Mas não é necessário que ela seja mencionada no Código Civil. Haja vista que, se o Código Civil autoriza uma novação subjetiva passiva sem o consentimento do devedor, é óbvio que seria possível que ela acontecesse com o seu consentimento, tá? Seria o exemplo, gente, de quando o pai substitui o filho na dívida, tá? Com o consentimento deste, seria por delegação, ou sem o consentimento deste, seria por expromissão. Mas lembrem-se, eu não canso de repetir isso, que só vai existir a novação, só haverá a novação se houver a extinção da primitiva obrigação, se houver a extinção da obrigação originária, tá? Porém, gente, se o credor aceitar o novo devedor, mas não renunciar, não abrir mão dos seus direitos contra o primeiro devedor, aí nesse caso a gente fala que não há novação, tá? E a doutrina até chama de delegação imperfeita. Gente, como nós percebemos aqui, né? No caso dessa novação subjetiva por substituição do devedor, ocorre aquele fenômeno que nós já conversamos, que é o fenômeno da assunção de dívida e da cessão de débito, tá? Só que a gente tem que prestar muita atenção no seguinte: é plenamente possível que eu tenha uma assunção de dívida, uma cessão de débito, sem que haja novação. Quando eu tenho apenas a substituição do sujeito passivo, mas a obrigação continua a mesma. Quando eu tenho a mudança do devedor, mas eu não tenho alteração ali na substância da relação obrigacional. O exemplo é quando eu tenho uma cessão de financiamento para aquisição da casa própria ou uma cessão do fundo de comércio. A obrigação continua a mesma, há apenas a substituição do devedor, tá? Para que haja a novação, gente, é possível distinguir ali, é essencial, na verdade, distinguir entre a novação subjetiva e a cessão de débito, tá? E isso, gente, ocorre, essa distinção, ela está justamente
na possibilidade de que a novação ela extingue a dívida anterior e é substituída pela dívida nova. Enquanto na cessão de débito, na assunção de dívida, a mesma obrigação permanece, tá? A mesma obrigação subsiste, há apenas uma mera alteração ali na pessoa do devedor, ok? Lembrem-se disso para vocês não confundirem, tá? Voltando ao slide, gente, eu acabei falando, né, o contrário para vocês. Nós nos deparamos com a nossa novação subjetiva ativa. A minha novação subjetiva ativa é aquela que eu tenho a substituição do credor, não é isso? E ela ocorre através de um acordo de vontades. Então, aqui é sim imprescindível que haja um acordo de vontades. Então, há a substituição do credor. Então, mediante uma nova obrigação, eu acho que vocês já entenderam isso, o primeiro credor, ele deixa a relação jurídica, tá? Ou seja, ele não pode mais exigir nada em relação àquela obrigação jurídica e outra pessoa lhe toma o lugar, tá? Assim, gente, o devedor, ele se desobriga com aquele credor originário, mas ele cria um novo vínculo, ele cria uma nova obrigação com este novo credor, com este segundo credor, isso através de um acordo feito entre os três, tá? Entre credor originário, novo credor e devedor. É uma relação trilateral, tá? Gente, tranquilo? Mais uma vez, lembrem-se que a novação subjetiva ativa, ela não se confunde com a cessão de crédito, tá? Isso porque, gente, nesta, todos os acessórios, garantias e privilégios da obrigação primitiva são mantidos. Lembra disso? Na cessão de crédito, artigo 287, e na novação ativa, não. Na novação ativa, os acessórios, garantias e privilégios da dívida primitiva são extintos. Por quê? Porque cria-se uma nova obrigação, tá? Além disso, para a gente terminar esses tipos de obrigação, eu tenho a minha novação mista. A minha novação mista, gente, ela é uma criação da doutrina, ela não está disciplinada ali no Código Civil, e ela ocorre quando eu tenho uma fusão, quando eu tenho uma união dessas espécies, da novação objetiva e da novação subjetiva. Ela vai ocorrer ali quando eu tenho, ao mesmo tempo, a mudança do objeto da prestação e também dos sujeitos da relação jurídica obrigacional. Continuando aqui, para vocês terem ideia, o nosso exemplo de pai e filho é quando o pai assume uma dívida em dinheiro do filho, então eu tenho uma novação subjetiva passiva, uma alteração do devedor, mas com a condição de pagar essa dívida mediante a prestação de determinado serviço. Então, eu tenho também uma mudança de objeto, tá? Gente, lembrem-se, o Código Civil ele entende que há apenas duas espécies de novação, objetiva e a objetiva e a subjetiva, e o Código Civil traz essa tipo de inovação que é a novação mista, ok? Lembrem-se que é o elemento essencial que haja necessidade que eu tenha a criação de uma nova relação obrigacional, senão pode-se configurar apenas uma dação em pagamento ou uma cessão de crédito ou uma assunção de dívida, tá? Para a gente terminar, gente, de conversar aqui sobre inovação, vamos falar sobre o 363, que eu acabei nem colocando no slide para vocês, porque ele é muito tranquilo, mas coloquem aí no Código Civil para vocês acompanharem comigo, e depois o 365, tá? Gente, o 363, ele fala do novo devedor insolvente. Vou ler para vocês o 363, acompanhem comigo aí no Código Civil. O 363, ele determina o seguinte: se o novo devedor for insolvente, não tem o credor que o aceitou, ação regressiva contra o primeiro, salvo se este obteve por má-fé a substituição. Gente, o 363, então, ele determina que a insolvência do novo devedor vai correr por conta e risco do credor que o aceitou, que aceitou essa substituição. Então, gente, o credor ele não tem direito à ação regressiva contra o primitivo credor, contra o credor que foi substituído.
Até porque, gente, lembrem-se que o principal efeito da novação é extinguir a dívida anterior. Então, quando eu extingo a dívida anterior por substituição do devedor, esse devedor primitivo ele é liberado da obrigação, ok? Porém, gente, o finalzinho do 363, tá? Em atenção ao princípio ali da boa-fé, que a gente sabe que a boa-fé ela norteia todas as relações obrigacionais, né? Desde a fase ali das tratativas, das negociações preliminares, até posteriormente, né, o pós-efeito das obrigações, até o fim da minha relação obrigacional. Em atenção a esse princípio da boa-fé, determina-se que será possível uma ação regressiva contra o devedor originário se este ali, ao realizar a substituição, ocultou de má fé, ou seja, de forma maliciosa, a insolvência do seu substituto na obrigação, tá? Então, nesse caso, gente, a má fé especificamente vai ter o condão de reviver ali a obrigação anterior, como se a novação fosse nula, como se a novação não tivesse efeito, tá? Já o 365, aí já tá na tela aí pra gente, né? O 365, gente, ele me fala que operada a novação entre o credor e apenas um dos devedores solidários, somente sobre os bens do que contrair a nova obrigação, subsistem as preferências e garantias do crédito novado. Os outros devedores solidários ficam por esse fato exonerados. Gente, o artigo 365, então, do Código Civil, ele determina, né, a exoneração dos devedores solidariamente responsáveis pela extinta obrigação anterior, estabelecendo ali de forma expressa que só continuarão obrigados na nova obrigação se eles participarem da novação, tá? É por isso, gente, que se a novação ocorrer apenas entre o credor e um dos devedores solidários, os demais que não contraíram a nova obrigação vão ficar exonerados, né, da dívida antiga que foi extinta e também não serão responsáveis por essa dívida nova, tá? Desse modo, gente, extinta a obrigação antiga, exaure-se a solidariedade, que só vai ser mantida, tá? Se também for convencionada entre todos os devedores solidários na nova dívida. Então, todos os devedores solidários têm que participar da novação para que eles continuem obrigados, tá? Se um ou alguns não novaram, se um ou alguns não participaram dessa novação, não se justificaria ali a extensão da responsabilidade pela dívida nova àqueles que não participaram desse acordo de novação, porque eu não teria ânimos novante, tá? Desses que não participaram. E como a gente viu lá do 361, o ânimos novante, ele deve ser inequívoco. O ânimos novante, ele não se presume, tá? Para terminar, vamos falar do 364, tá? Na verdade, do 366, tá, gente? O 366, ele fala da exoneração do fiador. O 366 me fala que importa a exoneração do fiador a novação feita sem o seu consenso com o devedor principal. Gente, aqui é o mesmo raciocínio que nós tivemos na exoneração dos devedores solidários, tá? Trata-se, gente, até de uma consequência ali do princípio que foi estabelecido no 364, que eu li para vocês no artigo 364 do Código Civil, que determina que a novação extingue os acessórios e garantias da dívida sempre que não houver estipulação em contrário. Dessa forma, gente, a fiança ela só vai permanecer na nova dívida se o fiador, de forma expressa, concordar, assentir ali, tá? Com a novação. Isso, gente, é até a súmula 214 do STJ, que determina que o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu. Beleza, gente?
Quando fala-se dos acessórios da dívida lá no 364, nós temos os juros, não é isso? Ou qualquer outras prestações que dependam da dívida principal. Lembra que o acessório é aquilo que depende da obrigação principal, tal como a cláusula penal, tá? Nesse caso, gente, nós temos aquela regra de que o acessório segue o principal, não é isso? Se o acessório foi extinto, se o principal foi extinto, os acessórios são extintos com ele, tá? E quando ele fala das garantias, ele não refere-se apenas à fiança, tá? As garantias aqui também incluem as garantias reais, tal como o penhor, tal como a anticrese, tal como a hipoteca, e também as garantias pessoais, como a gente acabou de dar o exemplo da fiança, tá? Inclui-se também aqui, gente, os privilégios. Então, se a dívida primitiva era uma dívida privilegiada, não necessariamente a dívida que a substitui continuará sendo uma dívida privilegiada, tá? Lembrem-se, gente, que extintos o vínculo primitivo, extinto a obrigação originária, por consequência, extinguem-se também as garantias que o asseguravam, tá? E essas garantias, elas só vão renascer na nova obrigação se for por vontade de quem as prestou. Ou seja, se aquele que prestou a garantia também participar da novação. Ok, amores? Com isso, gente, a gente termina a nossa novação, tá? Vai ficar faltando nós conversarmos sobre mais 3 hipóteses de pagamento indireto que são bem tranquilas, que é a minha confusão, a minha compensação e a minha remissão. Ok? Com isso, a gente termina a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Até mais. Beijos e obrigada pela atenção.